Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos a esse culto matutino, um culto de ensino da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E estamos realizando esse culto a partir de Braga, Portugal. Hoje apresentamos nossa netinha na Igreja Batista de Braga, uma igreja muito acolhedora. Tivemos a oportunidade do pastor trazer uma palavrinha, ler também um texto bíblico, e foi muito especial para nós estarmos ali numa data como essa. E hoje, então, depois de muitos anos, tive o Dia das Mães junto com a Ju, a minha primeira bebê, minha primeira filha, junto com a sua primeira bebê, minha primeira netinha. Que alegria que foi esse momento para nós. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse culto de ensino da igreja. Para nós brasileiros, nós estamos iniciando a semana com o Dia das Mães, que é um dia muito especial. E nós, então, iniciamos a semana hoje, o primeiro dia da semana, dia 9, Dia das Mães. E nós fechamos a semana no dia 15 com o Dia da Família. Olha que coincidência interessante, termos o Dia das Mães no domingo e no sábado da mesma semana, no último dia da semana, teremos o Dia da Família. Nosso Deus é maravilhoso. Vocês estão vendo quando eu estava tocando o prelúdio, que apareceu a nossa página de abertura com a data, dizendo que é o mês da família, maio é o mês da família. Claro, todo dia é Dia das Mães, todo dia da família, todo dia é Dia dos pais, dos avós, porque é onde nós devemos expressar amor, carinho, é na nossa família, não é? Mas nós sabemos que as datas, comercialmente dizendo, são importantes. E também as datas comemorativas, irmãos, sempre tem algo para a gente refletir a respeito. Eu acho interessante isso. Então, hoje, Dia das Mães. Amanhã, Dia da Cavalaria e Dia do Campo. Tem um pouco a ver aí, os cavalos gostam de andar pelos campos, cavalgando. Mas interessante que a palavra de Deus diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. E é assim que a família tem que estar, apoiada sempre, confiando na segurança de estar nas mãos do Senhor. Então, quando a gente pensa no Dia da Cavalaria, irmão, segunda-feira, puxa, sabe que filmes de faroeste, de índios, aquelas coisas, meu avô gostava muito de assistir esses filmes. E a gente sentava do lado dele para acompanhar. Então, quando estavam lá os índios ganhando, de repente tocava a trombeta lá, corneta, o corneteiro tocava e vinha então, a cavalaria vinha em socorro daquele forte Apache que tinha ali e tal, e socorriam. Então, vamos pensar que muitas vezes o Senhor é a cavalaria que vem ao nosso encontro para nos socorrer quando estamos aflitos. Vem rápido, né? E eu digo que não vem nem a cavalo, vem a jato, né? O Senhor vem nos socorrer. Dia 11 é Dia Mundial das Aves Migratórias. O Senhor fez aves que ficam determinadas estações do ano numa região, depois elas voam para outro lugar buscando dias quentes. E assim nós temos a oportunidade, como Deus é criativo, como Deus é bom, nós temos a oportunidade de vislumbrar aves diferentes, porque de vez em quando elas aparecem para nos visitar, elas migram de uma região para outra. Dia 12 é um dia especial. Para quem não sabe, 12 de maio é o dia do enfermeiro. O enfermeiro, ele tem uma função primordial na recuperação da saúde de uma pessoa. O médico prescreve os remédios, os horários que tem que tomar aquele remédio, mas é o enfermeiro que vem ali na cama, ver se você está com febre, ver então como é que está a pulsação do coração e tudo mais, e aí ministra o remedinho pra gente. Quando estamos com dor, é só tocar a campainha, sempre aparece essa alma boa que é o enfermeiro ou enfermeira. E na nossa igreja nós temos a enfermeira irmã Lisete, temos também a Fran, que trabalha de casa em casa levando medicação para os enfermos. Ela está se preparando para ser uma nutricionista, mas enquanto isso está lá atuando, e ela atua com muito amor. Então, um grande abraço nosso aos enfermeiros e aqueles que estão se preparando para serem, né? Deus os abençoe. Dia 13 de maio é o dia da abolição dos escravos no Brasil. Que bom que houve essa lei assinada formalmente, embora que nós saibamos que por conta do pecado no coração humano, muita gente ainda continuou trabalhando escravizado. E ainda existe hoje, em pleno século XXI, pessoas que trabalham
praticamente escravas para ganhar uma miséria, não é, irmãos? E nós estamos falando sobre servir uns aos outros nos estudos da escola bíblica. E que bom se os patrões, aqueles que contratam empregados, tivessem esse cuidado de respeitar o limite do descanso que o outro precisa ter, né? E alguns então trabalham muitas horas a fio para ganhar quase nada. É um trabalho semi-escravo. Dia 14 é o dia continental do seguro. Infelizmente, precisamos colocar nossos bens no seguro, porque a bandidagem está tão grande, fruto do pecado. As pessoas querem se apropriar daquilo que não é delas, destruir o bem do outro por pura raiva, inveja. Enfim, irmãos, é o dia continental do seguro. Que bom que Deus é a nossa segurança. Olha, quando fala a palavra seguro, eu falo, seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. E dia 15, como eu disse, dia da família, é também o dia da assistência social e dia do gerente bancário. Ah, gerente bancário, uma pessoa interessante. Se você tem o seu gerente no seu banco, procure aproveitar então o dia 15, eu sei que é sábado. Na sexta-feira mande um recadinho, parabenizando pela data, mas também dizendo, Deus se agrada daqueles que agem com honestidade. E acho isso muito importante. Você é uma pessoa formidável. E dê uma palavra. Às vezes vai ser a única palavra que essa pessoa vai ouvir. E vale a pena que nós, que somos servos do Senhor, também reconheçamos os outros. E deixamos a nossa marca. Vão lembrar, puxa, um cristão me cumprimentou hoje. Isso é legal, tá bom? Então, irmãos, vamos agradecer a Deus esse dia especial que Ele nos dá. E também pedir a Ele por essas profissões todas, por essas pessoas que trabalham nessas áreas, e pedir que o Senhor realmente faça a diferença e use-nos como a diferença, tá bom? Vamos orar? Santo e amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade tão singular de comemorarmos hoje o Dia das Mães. Pai bendito, nós te suplicamos desde já que o Senhor cubra de bênçãos nossas mães, aquelas que ainda estão conosco, mesmo com idade avançada, quanta diferença fazem na nossa vida. Ó Deus bendito, eu quero pedir que o Senhor console o coração dos filhos que já não têm mais as suas mamães por perto. Mas te louvamos pelo que essas mães significaram na vida desses filhos, pelos ensinos preciosos que elas puderam dar. Peço o teu consolo em particular para a Mônica, que sepultou sua mãezinha, Dona Helena, a irmã Helena não resistiu, e o Senhor deu descanso a ela, mas há muito tempo ela já tinha recebido notícias dos médicos de que ela viveria apenas alguns meses, alguns anos, e o Senhor deu a ela 30 anos, Pai, e ela pôde criar sua filha, pôde ensinar os caminhos, pôde ver o seu primeiro netinho, o filhinho da Mônica. Ó Deus, muito obrigada, porque a tua misericórdia é infinita. O Senhor preservou a vida e a saúde da Helena o quanto o Senhor pôde. Mas agora, Pai, o Senhor aprove ao Senhor recolhê-la, livrá-la dos sofrimentos físicos que ela vinha passando, e nós te agradecemos, porque está escrito na tua palavra que há tempo para todo propósito. E todos os teus propósitos se cumpriram na vida dela, e por isso o Senhor a recolheu. Pedimos que o Senhor console o coração da Mônica, amém, do Isaac, o seu filhinho, o seu netinho, o seu genro, que era como um filho para ela, nosso irmão Bruno. Que o Senhor possa, ó Pai, cuidar dessa família de um modo muito especial. Foi muito recente, Pai, pudemos prestar socorro à distância, movendo as pessoas a estarem ali com eles, mas pedimos que o teu Santo Espírito console perfeitamente, não só a Mônica, mas todos aqueles que perderam suas mamães, como a irmã Sônia, que perdeu a irmã Volga, a irmã Silvia, que perdeu a sua mamãe, a irmã Maria. Ó Deus, tantas pessoas tiveram suas famílias subtraídas de uma pessoa querida por conta dessa pandemia, e pedimos que a tua misericórdia, ó Deus, se estenda ainda sobre toda a nossa família IBNA, guardando cada irmão, cada família, e que possamos, ó Deus, sempre honrar o Senhor como famílias que temem ao Senhor, respeitam as tuas leis. Deus abençoa também, Senhor, os enfermeiros que exercem uma profissão tão bela, tão importante, Senhor, cuidando do bem-estar e da saúde das pessoas que estão enfermas.
Te agradecemos porque o Senhor nos faz verdadeiramente livres. Comemoremos dia 13, o dia da libertação dos escravos, mas muito obrigada, porque cada um de nós, Pai, foi liberto da escravidão do pecado. O Senhor nos fez livres, verdadeiramente livres, Pai, através de Jesus. Muito obrigada por teu amor, Senhor. E te agradecemos, porque no dia 15, fechando essa semana, comemoramos o Dia da Família. E sabemos, Pai, a importância da família neste mundo. O Senhor que preparou o Salvador do mundo, escolheu uma família para trazer teu filho, para ser cuidado, ser ensinado, para que ele pudesse cumprir o teu propósito nesse mundo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é sábio e preparou a família para abençoar as crianças que chegam. Nós te agradecemos pela vida das crianças da nossa igreja, desde os mais novinhos até, ó Deus, todos os jovens que temos, que pelas mães maravilhosas que têm criado esses meninos e meninas no teu caminho. Muito obrigada por tudo, Senhor. Recebe esse culto de adoração, de ensino ao Senhor, porque nosso coração está verdadeiramente grato ao Senhor. Muito, muito obrigada, Pai. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Mãezinha, receba meu beijo, que ainda nem escrevi uma mensagem para ela, foi corrido hoje para apresentar neném na igreja. Cheguei, corri com o moço. Então agora estamos aqui para celebrar esse culto ao Senhor, todos juntos. Mas receba meu super beijo, mãe, e todas as mães da igreja. Queridas irmãs, Deus abençoe vocês. Vamos repetir nosso tema e divisa? Tema: firmados na fé. Divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6. Este é o mês da família. Deus planejou a família para ser um grupo, onde o amor pode ser demonstrado e exercitado em todo o tempo. E nós somos, através de Jesus, família de Deus. Querido Deus e Pai, te louvamos agradecidos porque o Senhor nos deu uma mãe para nos amar e cuidar. E porque com suas ações elas nos fazem lembrar do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus não nos prometeu que por sermos seus servos estaríamos livres de problemas, mas prometeu estar conosco mesmo no meio dos momentos mais sombrios da vida. Então nós vamos cantar agora o hino 502 do Inário para o Culto Cristão, Temos por Lutas Passado. Aqueles que chegaram agora, que estão chegando, Deus abençoe a todos, parabéns para as mamães, parabéns para as mães biológicas, parabéns para as mães também espirituais, de coração, de tantas pessoas, não é verdade? Sim. Que Deus a todas abençoe. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, por sua
faz vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Todas as famílias passam por lutas e encontram dificuldades em determinados momentos, mas sempre encontram forças no Senhor, pois com seu poder e amor, Ele nos guarda e defende do poder do mal. Leiamos a palavra de Deus no Salmo 98. Cantem um canto novo ao Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Ele conseguiu a vitória com sua força e com seu santo poder. Deus anunciou a sua vitória. Ele fez que as nações conhecessem o seu poder salvador. Ele cumpriu com amor e fidelidade a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes da terra, todos têm visto a vitória do nosso Deus. Cantem a Deus com alegria, gente de toda a terra. Louvem ao Senhor com cantos e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus com acompanhamento de harpas, toquem música nas harpas. Tocando trombetas e cornetas, mostrem sua alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem, cante o mundo e os seus moradores. Rios batam palmas, montes cantem com alegria diante de Deus. Porque Ele vem julgar a terra, Ele julgará todos os povos do mundo com base na justiça e na honestidade. Amém. Glória a Deus. Glórias sejam dadas a Deus, porque podemos dizer como o salmista, Ele conseguiu a vitória com a sua força e com seu santo poder. Amém. E porque cremos nisso, sabemos que os missionários estão avançando com o poder do Senhor, espalhando essa notícia maravilhosa, porque nós podemos passar por lutas, e os missionários têm enfrentado lutas, mas eles estão persistindo, levando a preciosa semente. Como nós sabemos, os missionários têm feito a diferença, irmãos. E estamos em plena campanha de missões mundiais na nossa igreja. Viva o poder de transformar. Nós não temos poder em nós, mas vejam, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor é quem nos dá o poder. E veja, poder de amor, poder de equilíbrio, sermos pessoas equilibradas. E na capa da revista nós vemos ali uma mulher muito feliz, graças a Deus por isso. E a Ásia é o maior e mais populoso continente da Terra, possui 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária. Na Ásia encontra-se mais de 60% da população mundial. Então, muitas famílias, pais, mães, crianças, e precisam conhecer de Jesus. E nós vamos levar a nossa oferta do continente americano até a Ásia, se Deus nos permitir. E estamos trabalhando para chegar lá. Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas. Então, cada tirinha daquelas na nossa revista, os irmãos vão ver que são milhas que vamos juntando aí. Disse Jesus, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. Na nossa igreja, a campanha é muito simples. Durante essa fase emergencial, nós depositamos a oferta de missões na conta da igreja. Aí você tira a foto do comprovante e envie para esse número de WhatsApp, que é o meu. Aí eu já vou colocando no nosso quadro, irmãos, para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia. Vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé?
Então vejam, já tiramos quase todas as amarelas no dia 2 de maio. E hoje, vejamos, opa, tiramos aquele pedacinho que tinha aqui e já avançamos um pouco mais. Falta muito pouco para tirarmos todas as tirinhas amarelas. E vamos para frente, irmãos, porque a campanha vai se estender até junho e vamos fazer o nosso melhor para Deus. Essa mulher que vai aparecer na capa da revista provavelmente é uma mãe ali trabalhando no campo. Vamos levar nossa oferta aos missionários que estão levando essa mensagem preciosa. Durante a entrega dos dízimos e ofertas, enquanto nós dedicamos ao Senhor parte do que Ele nos tem dado, louvaremos Ele também com as nossas vozes e vamos cantar o hino Refúgio Verdadeiro. Muitas vezes, irmãos, o nosso lar deve ser o refúgio verdadeiro para os nossos filhos, para que eles sintam alegria de voltar para casa. Há crianças que, infelizmente, por terem lares desestruturados, não querem voltar para casa. E nós sabemos a importância do lar e da família. E é isso que os missionários estão fazendo, levando essa mensagem para que muitas famílias estejam seguras do poder do mal. Vamos cantar? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Jesus, o Mestre, tem o poder de transformar qualquer situação. Ele transforma o mal em bem para os que creem nele. Creia que Ele pode transformar sua família completamente. Consagre sua família ao Senhor Jesus Cristo. Oremos.
Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de contribuirmos com a tua obra. Sabemos que o Senhor tem o poder para fazer tudo sozinho, mas o Senhor delegou essa tarefa aos teus servos e queremos, Senhor, cumprir o ídolo do Senhor, indo pessoalmente, ofertando, Pai, e intercedendo, orando pelos missionários, porque sabemos que faz muita diferença quando nos juntamos uns aos outros, Pai, como uma grande família, para sustentarmos aqueles que estão nos campos missionários levando a tua palavra. Ó Deus, como é bom estar seguro do poder do mal, guardados pelo Senhor, e quantas pessoas desconhecem essa alegria que nós temos de termos o Senhor conosco. Como é bom, Pai, podermos usufruir de fazer parte da sua linda família. Amém. Oramos, ó Deus, agradecidos por essas ofertas que foram levantadas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar esta aula tão especial. Estejamos orando pela família do Bruno, da Mônica, que perderam. A Mônica perdeu a sua mamãe, a Helena, foi sepultada agora na manhã de hoje. A nossa igreja está dando toda a assistência desde ontem, quando a notícia chegou ao pastor, e estão sendo cuidados já há algum tempo, já pelo pastor, pela irmã Lucimara. É uma família que vem se achegando à nossa igreja. Estejamos em oração por eles. Amém. Completando então o ensino, sede servos uns dos outros, o professor Alexandre nos apresenta hoje a conclusão desta aula. Apenas 30 minutos, irmãos, praticamente, essa aula preciosa. Vamos acompanhá-lo. Só quero ver se o volume está tudo de acordo, porque reduzimos alguns volumes na semana. Tá. Vamos ao professor. Bom dia. Estamos mais uma vez aqui, pela graça de Deus, reunidos para dar início à nossa EBD deste domingo. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. Que Jesus abençoe esse nosso estudo, esses momentos aqui de reflexão, que possamos aprender e praticar cada dia mais aquilo que temos aprendido da palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Meus irmãos e amigas, nós vamos então continuar hoje e, com a graça de Deus, vamos concluir hoje essa parte também. Nos últimos domingos estivemos falando sobre sede servos uns dos outros, né? Essa parte de mutualidade cristã é a que nós estamos tratando no momento. Então nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo, apenas lembrando aqui o seguinte: quando nós falamos aqui sede servos uns dos outros, isso está o nosso texto-chave, o nosso versículo-chave, como vocês já sabem, está em 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tá? Lembrando, então, alguns pontos aqui. Primeiro, estamos falando aqui de um mandamento. Tá? Então, tá aqui, ó. Gálatas 5, 13 e 14, o apóstolo Paulo escreveu:
porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ao pecado. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, tá? Então, estamos falando aqui, primeiramente, de um mandamento. Segundo ponto que nós já tínhamos visto também, o exemplo maior. O exemplo maior de serviço, de servir por amor, está na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço dos outros. Ele aproximou-se das pessoas, tá? E ele não apenas ordenou, mas deu-nos o exemplo, tá? Então, Jesus Cristo deve ser a nossa motivação maior, o nosso exemplo maior. Terceiro ponto, exortação. Lá em João 13:17, Jesus disse para os seus discípulos: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, tá? Então, como seguidores de Cristo, somos exortados a testificar dele, não apenas em palavras, mas em ações, compartilhando o evangelho com os outros, tá bom? E agora o item 4, era nesse item que nós tínhamos nos detido na semana passada, no final da nossa aula. Estamos no item 4, que tem como título aqui, modos de servir, é disso que estávamos falando. E o nosso item 4 ele começa assim: no Novo Testamento, diaconia é usado como termo técnico para designar o servir à igreja. Tá? Estamos falando aqui de diaconia com K, né? Diaconia. Ou seja, diaconia significa o quê? O servir à igreja. E aí nós estávamos dando alguns exemplos de diaconia. E eu me detive apenas no primeiro exemplo, que eu quero. Se você vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, no versículo 3, diz aqui o seguinte, eu vou ler novamente essa parte. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Então ele está citando aqui Joana, Susana, Maria, conhecida como Madalena, né? Essas mulheres, elas cooperavam no sustento deles, ou seja, de Jesus e dos 12, com seus bens. Eram as muitas discípulas de Jesus, elas não apenas, desculpe, elas não apenas eram discípulas, como eram cooperadoras financeiras do ministério de Jesus. Então, essa passagem de Lucas salienta a importância das mulheres no ministério de Jesus. Vamos agora para uma outra passagem, também conhecida nossa. Estamos falando aqui de diaconia, do serviço à igreja. Quando a gente fala do serviço à igreja, estamos falando do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, né? É bom deixar isso bem claro. Igreja é o templo, é a instituição, é a organização também. Mas, primeiramente, igreja é isso, né? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por aqueles que já foram reconciliados por meio de Cristo, né? Então está aqui, Mateus 25, 44. Olha o que Jesus fala aqui. E eles também perguntarão, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Né? É aquela famosa passagem onde Jesus ele diz aqui o seguinte, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e me visitastes. Então essa passagem aqui de Mateus também nos remete a servirmos aos outros com amor. Tá?
Voltando agora para Lucas novamente. Lucas, capítulo 17, versículo 8. Diz aqui o seguinte. Olha que interessante essa aqui. Também é uma passagem que remete ao serviço, à diaconia. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará? Podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume direis a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Tá? São algumas passagens que remetem à diaconia, e agora nós vamos para uma outra passagem também muito conhecida nossa, para entender essa história de diaconia. Diz aqui o seguinte, o nosso texto, em Atos 6:1, fala-se da diaconia diária na comunidade de Jerusalém. Algumas traduções falam em distribuição diária. Tá? Olha que legal isso aqui, ó. Atos 6:1. O título aqui desse início do capítulo 6 é A Escolha de 7 Diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Interessante que ele... Olha o que diz aqui esse comentário, só para a gente entender melhor essa questão. Nesta altura dos acontecimentos relatados aqui em Atos, a igreja era formada integralmente por judeus convertidos a Jesus Cristo e batizados com o Espírito Santo. Contudo, dois grupos distintos de judeus que conviviam dentro da comunidade dos crentes poderiam ser identificados. Então, atenção para isso. Lá no começo, lá no princípio da formação da igreja, a igreja era praticamente formada quase que integralmente por judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo. Tá certo? E dentro desse grupo, você podia distinguir, e dentro desses judeus conversos, era possível distinguir dois grupos bem distintos, né? Primeiro, os chamados judeus helenistas. O que é judeu helenista? Está aqui, ó. Judeu helenista é um termo usado para os judeus de fala grega. Ou seja, era uma geração que tinha nascido em países fora da Palestina, tá? E que tinham hábitos, costumes ou conceitos mais gregos do que hebreus propriamente dito. Então, esses judeus helenistas eram judeus que tinham nascido fora da Palestina e que tinham uma grande influência da cultura grega. Tá? Eram judeus, inclusive, de fala grega. Tá? E você tinha um segundo grupo que eram os judeus hebreus. Esses pertenciam a uma geração nascida na própria Palestina e que falava o aramaico, uma língua derivada do hebraico e muito popular entre os mais jovens, tá certo? Eles aprendiam a ler a Bíblia hebraica e procuravam manter as tradições e cultura judaica. As tradições e culturas judaicas, tá? Então tá aí, que coisa interessante, né? Nós temos esses dois grupos distintos de judeus aqui convertidos, mas estava havendo o problema de que os judeus helenistas estavam reclamando de que as suas viúvas estavam deixando de ser atendidas na distribuição diária de alimentos. Estava havendo uma priorização ou se privilegiando, né, os judeus de fala hebraico-aramaica. E é nesse contexto que a gente está contando aqui que os apóstolos, então, acabaram designando diáconos para o servir a igreja. Diz aqui na continuação, né? Então os 12 reuniram todos os discípulos
e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Quer dizer, os apóstolos já estavam sobrecarregados com a ministração da palavra. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Tá? Ou seja, estamos falando aqui de diaconia. Tá bom? O que mais a gente encontra aqui? A coleta organizada por Paulo para assistir à comunidade de Jerusalém é simplesmente chamada adiaconia. Onde que está isso? Vamos lá para 2 Coríntios, lembrando que estamos falando aqui de modos de servir e o assunto é diaconia. Estamos dando alguns exemplos, né, que aparecem aqui na Bíblia. Vamos lá, 2 Coríntios 8, vamos pegar de 6 a 9. 8, tá. Bom, na verdade, para entender melhor essa questão aqui, Paulo está falando sobre assistir à comunidade de Jerusalém, tá? E ele chama isso de adiaconia. No capítulo 8 de 2 Coríntios, lá no versículo 1, começa assim, ó: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso. Tá? E aí no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 8, pulando um pouquinho para frente, diz assim: de tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente, completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, e em toda dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Então ele está falando assim: da mesma forma que vocês estão transbordando em fé, em palavra, em conhecimento, transbordeis também no privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Então está aqui, ó. Olha que coisa interessante. Ele chama a atenção aqui para o contribuir com generosidade. Ele está falando aqui das igrejas da Macedônia. E é importante a gente lembrar aqui o seguinte: olha o que diz aqui o comentário na minha Bíblia. Paulo salienta que os macedônios não contribuíram do que lhes sobejava, do que sobrava, mas tirando sem medida da sua própria pobreza, ofertaram com generosidade e grande alegria. Ou seja, generosidade aqui significa singeleza de coração. Nós somos então motivados a contribuir com liberalidade. Sabe o que é contribuir com liberalidade? É você contribuir sem ficar calculando quanto que nós estamos deixando de poupar, tá? Ou seja, livres de motivos egoístas. Então está aqui, ó. Veja que as igrejas da Macedônia, apesar dos problemas, das dificuldades, da extrema pobreza relatada aqui, elas contribuíram generosamente e contribuíram não só na medida dos seus bens, mas até foram além, tá bom? É um outro exemplo que a gente poderia pegar aqui de diaconia. E aí, para encerrar essa parte, diz aqui: igualmente é designado como diaconia todo desempenho para assistir e edificar a comunidade, principalmente por parte das pessoas que assumiram liderança. Aqui está destacando o papel da liderança, mas está aqui, ó. A liderança ela deve assistir, edificar a comunidade, e ele fala que isso deve partir principalmente, mas não somente da liderança, tá bom? Então está aqui, ó. Enfim,
Há muitas maneiras de manifestarmos o fato de que somos servos uns dos outros. E os textos parecem focalizar aquelas coisas práticas e corriqueiras de que os irmãos tantas vezes precisam. Tá? Então tá aqui, ó, estamos falando nessa parte aqui do item 4, modos de servir, estamos falando de diaconia, que designa o servir à igreja. Demos alguns exemplos aqui tirados da palavra de Deus. E é isso. Existem, portanto, várias maneiras de manifestarmos o servir uns aos outros, tá certo? E estamos falando aqui de práticas corriqueiras, coisas do dia a dia, que os irmãos e nós também tantas vezes precisamos, tá? E agora, caminhando para o fim, vamos tirar aqui, ou vamos lembrar aqui, outros exemplos mencionados no Novo Testamento. Você quer ver? E essas partes aqui nós vamos depois, mais para frente, tratar um pouquinho com mais atenção essa parte. Nós vamos citar algumas coisas agora que serão mais aprofundadas para frente. Então vamos lá. Vamos citar outros exemplos mencionados no Novo Testamento do servir uns aos outros. Tá aqui, ó, Gálatas 6:2. Levai as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, primeiro exemplo que nós estamos dando aqui, além dos que já foram dados, levar as cargas uns dos outros. Segundo ponto, vai lá para 1 Pedro 4:9. Mais para o final da Bíblia aqui, né? 1 Pedro 4:9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Então tá aqui, segundo exemplo adicional, ser hospitaleiro, né? Devemos ser hospitaleiros. Vamos lá agora para Tiago 2, 15 e 16. Olha o que ele diz nessa parte. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe der alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Então ele está falando assim, muitas vezes a pessoa chega com um problema concreto, com uma necessidade concreta para nós, né? E nós simplesmente damos um tapinha nas costas do irmão e falamos, ó, vá em paz porque Deus proverá e eu vou orar por você. O que Tiago está chamando aqui a atenção é o seguinte, orar sempre uns pelos outros, mas se você pode fazer alguma coisa concreta diante da necessidade do teu irmão, faça, tá certo? É aquela coisa, se você diz para ele, ide em paz e não lhe dá nenhuma ajuda concreta, você está... O que você está fazendo na verdade, né? Então, já falamos, levar as cargas uns dos outros, ser hospitaleiros e ajudar com roupas, alimentos, etc., o irmão necessitado. E quantas pessoas hoje, no mundo e no Brasil em particular, não estão necessitando de ajuda, né? Olha aí o desemprego, a fome, né? Que vem se alastrando pelo nosso país, né? É um negócio realmente muito preocupante. Temos que orar e agir, tá certo? Atos 16:33, vamos lá. Mais um exemplo. Atos 16:33. O que ele diz aqui? Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. É aquela parte lá de Atos que fala da conversão do carcereiro. Isso aí você pode ler depois, no finalzinho do capítulo 16 de Atos. Mas está aqui, ó, tratar dos feridos. Aqui está falando, né? Olha, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado. Tá bom? Tratar dos feridos.
E mais um, tá aqui, ó, Atos 20, 34. Atos 20, 34. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Paulo aqui faz uma exortação aos presbíteros, né? E Paulo fala que as pessoas eram testemunhas de que ele trabalhou para suprir as suas necessidades e a de seus companheiros. Então está aqui: dar dos nossos salários aos que necessitam de nossa ajuda financeira, né? Servir, inclusive, com os bens, né? Tá certo? Ajuda financeira também é serviço. Falamos agora há pouco aqui sobre a relevância das mulheres no ministério de Jesus, né? Como que elas cooperavam financeiramente. E agora, para concluir, veja bem, nós não precisamos aqui de uma lista pormenorizada. Acho que já demos aqui exemplos mais do que suficientes. Então, repito, nós não precisamos aqui de uma lista pormenorizada. Viu o problema? Tem meios de ajudar? Ajude. Mas é importante lembrar que o jeito de servir a igreja tem como função tanto a vida interna da comunidade cristã, quanto a sua missão no mundo. O amor cristão não foi restrito ao relacionamento entre os irmãos. Ele deve alcançar também os incrédulos, demonstrando em serviço prático, sem atentar para a posição das pessoas. Opa! Então ele está dizendo aqui o seguinte: não precisamos aqui de uma lista mais pormenorizada ou maior do que essa que já demos aqui. Se você viu o problema, se está sabendo do problema e você tem meios de ajudar, não apenas fale, ajude, tá? E ele está dizendo aqui uma coisa também muito importante. Tem muita gente que acha que o servir, que o amor cristão, ele está mais restrito ao relacionamento entre os crentes, entre os irmãos, tá certo? Devemos servir uns aos outros e nos ajudar uns aos outros na nossa comunidade, tá certo? Como crentes, na nossa igreja, sim, tá certo? Mas, que fique bem claro, o servir, a ideia de servir aqui, tá certo? Não está restrita apenas à vida dentro da comunidade cristã. Tá? Não é uma coisa restrita a isso. O nosso serviço ele deve extrapolar, ou seja, ele deve atingir também o relacionamento com os incrédulos, com aqueles que não são cristãos. Tá? Através daquilo que nós pregamos e da nossa prática que nós vamos alcançar todas as pessoas, tá certo? E não devemos atentar para a posição das pessoas, né? A gente gosta muito disso, né? A gente é muito seletivo, né? Tá certo? Eu estou falando isso porque, voltando naquela parte do exemplo maior, que é Jesus, está aqui, ó. Jesus aproximou-se das pessoas, andou com pecadores, conversou com mulheres, curou, fez milagres, deu de comer aos famintos. Ou seja, ele se encarnou totalmente na nossa realidade. Então, a tarefa da igreja, ela não deve voltar-se só para si mesma, mas a tarefa da igreja é uma tarefa que deve ser exercida no mundo. Tá bom? Então é isso. Ok? Que Deus... Então tá aqui. Fica uma última aplicação, né? Servir ao próximo. Essa é a maior prova que podemos dar do nosso amor. Tornando-vos servos uns dos outros, demonstramos de maneira prática que nós amamos. Amém? Então, com essa parte toda que nós comentamos hoje,
estamos encerrando esse aspecto aqui do sede servos uns dos outros, tá bom? E nas próximas aulas, nas nossas próximas meditações, próximos encontros, vamos abordar outros assuntos. Ainda estamos falando de mutualidade cristã, ok? É isso. Vamos encerrando por aqui. E eu gostaria apenas de dizer o seguinte nesse encerramento. Vamos orar. Vamos orar para que Deus traga a sua paz, traga o seu conforto, o seu consolo para os enlutados. Hoje no Brasil, infelizmente, o Brasil não é o único, mas é um dos países hoje onde mais se morre de Covid, tá certo? A gente sabe muito bem disso, não adianta tapar o sol com a peneira. E já passamos de 400 mil mortos no nosso país. Sabe o que significa isso? São 400 mil famílias enlutadas. Tá? E muita dor, né? Então vamos orar, viu? Vamos orar por essas famílias, vamos orar por cristãos, não cristãos, vamos orar por esse Brasil, por esse mundo. Que Deus tenha misericórdia, né? Tá certo? E que essas vacinas que Deus tem permitido que sejam desenvolvidas, porque nada se faz sem a permissão de Deus, é Ele que, por intermédio da ciência, tem capacitado pessoas para desenvolverem esses imunizantes, né? Que as vacinas elas possam chegar o quanto antes, né? Para as pessoas que delas necessitam, porque, infelizmente, só as vacinas, né, são a forma eficaz de combater esse vírus. O resto é resto, né? Então vamos pedir a Deus pelo nosso país, vamos pedir aí por esse plano de imunização, que ele chegue a um número cada vez maior de pessoas, que as pessoas sejam imunizadas, né? E que essa gripezinha passe logo, né? Uma gripezinha que já matou mais de 400 mil brasileiros e brasileiras, né? Tá bom? É isso, viu, meus irmãos? Fiquem com Deus e se cuidem, viu? Um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, nossos amigos que nos acompanham através da Igreja Batista Nova Aliança, em Vila Guilhermina, outros irmãos de outras igrejas, outros irmãos que têm se achegado também a nós. Que tudo corra bem para vocês, que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue abençoando suas famílias. E vocês, mães, que me ouvem nesta manhã, parabéns para você, mãe. Parabéns para as mães biológicas, parabéns para as mães do coração, mães espirituais de tantas pessoas, não é verdade? Que Deus continue dando sabedoria para as irmãs, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Que Deus continue abençoando as mães da nossa igreja, as mães que nos acompanham, que continuem sendo mães de oração, mães que ouçam a voz do Senhor, que obedeçam a voz do Senhor. Amém. E usufruam das bênçãos do Senhor para suas vidas, para seus filhos, amém, para suas famílias. Hoje nós tivemos a oportunidade de apresentar nossa neta ao Senhor na Igreja Batista de Braga, nossa co-irmã, onde tivemos a oportunidade de trazer uma saudação da Igreja Batista Nova Aliança a toda a nossa família aqui de Braga, não é? A nossa família, a família de Deus aqui de Braga. Que delícia estarmos juntos ali, foi muito bom. E agora estar com vocês
ainda melhor, sem dúvida alguma. E logo mais 18h30 nos encontraremos, pela graça do Senhor, para celebrarmos mais um culto de adoração ao Senhor. E você é nosso convidado, nossa convidada. Passe o link da igreja para mais alguém, para que outras pessoas possam usufruir das bênçãos do Senhor, usufruir também desta comunhão gostosa. Dia 30 de maio, nossa igreja retomará as atividades presenciais. Temos muito que remar, temos muito que trabalhar, temos muito que reorganizar, não é? E isto não estou só percebendo na Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, mas estou a perceber aqui também em Braga. A igreja também reabriu agora no último domingo, a questão de 2 domingos atrás, mas também bem reduzida a situação, estão reestruturando também. Nós temos que nos reorganizar. Muita oração, muita dependência do Espírito Santo. Com certeza vamos encontrar o ponto ideal para a nossa igreja. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso na companhia da sua família. Aqueles que têm suas mães, honrem suas mães. Aqueles que têm as suas mães, dê um telefonema para sua mãe, diga que você a ama, diga como ela é importante. E aquele que tem algum problema com a mãe, que talvez esteja meio brigado com a mãe, vai lá e conversa com ela. Vai lá e conversa com ela. Roga ao Senhor que prepare o coração dela para te ouvir e roga ao Senhor que também abençoe você, colocando as palavras certas na sua boca, porque a palavra do Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe. Não é o fato dela ter gerado a gente, o fato de ter trazido a gente à vida, isso já é tudo de bom, não é verdade? Então honremos nossas mães, não esqueçam disso. E logo mais então nos encontramos, que você usufrua desses momentos que são momentos singulares em família. Se você já não tem mais a sua mamãe, agradeça a Deus pela mãe que você teve. E se você é mãe, seja a melhor mãe que você puder. Amém. Se você não é mãe biológica, mas você é mãe de coração, mãe espiritual de muita gente, seja e continue sendo a melhor mãe que você puder ser. Amém. Ok? Pai, muito obrigado por esta aula. Obrigado porque o Senhor nos ensina a servirmos uns aos outros. Que nós exerçamos essa diaconia de servirmos uns aos outros em amor. Dá-nos uma tarde debaixo dos teus cuidados, em comunhão contigo, com a família, com nossas mães, e que o Senhor logo mais 18h30 receba o nosso louvor, a adoração que prestaremos ao Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo e até às 18h30.